Provérbios 29, versículo 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Vou repetir. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Estava analisando esta semana sobre aquilo que eu gostaria de compartilhar, ou que aquilo que Deus gostaria de compartilhar com vocês. E estava pensando em um fato que aconteceu o ano passado. Não sei se você se lembra de um cantor de gospel. E esse cantor estava doente e se reuniram muitas pessoas, vários cantores de várias partes do mundo, para ajudar a ele em enfrentar a doença que ele tinha. Me estou me referindo ao cantor que já faleceu, Julio Melgar. Eu estava analisando os fatos que aconteceu. Eu estava pensando qual a mensagem deste fato que aconteceu, porque o fato era algo incomum, era algo que nunca tinha visto, que vários cantores de várias partes do mundo se reuniram e fizeram várias reuniões entre várias igrejas de várias partes também. E isso nunca tinha acontecido. Até pastores também de várias denominações se reuniram para fazer cultos, para animá-lo, para ajudá-lo financeiramente, para que ele possa superar essa doença. Bom, o fato é que Julio Melgar morreu de câncer. Mas eu estava pensando qual era a mensagem de Deus deste fato incomum. Aí encontrei duas mensagens que Deus queria nos transmitir. E agora que já praticamente estamos passando esta crise da pandemia, e esse fato aconteceu antes da pandemia, foi o ano passado, antes que aconteça tudo o que hoje nós já estamos vivendo. E essas duas mensagens que eu percebi, uma era a respeito de unidade. A igreja tinha se unido, várias igrejas de várias denominações tinham se unido. A primeira mensagem então era a unidade. E a segunda mensagem que eu percebi que Deus queria nos transmitir era a música que Ele colocou, a música que muitas pessoas gostam e escutam, que se chama Eu Não Sou Mais Escravo do Medo. Então, duas mensagens que Deus queria nos transmitir em este tempo, hoje que estamos vivendo. E agora que passaram já alguns tempos, alguns meses, uns 4, 5 meses, já se passaram, e eu posso perceber essas duas coisas que nos faz falta. A unidade e o temor. É dizer, que nos faz falta a fé para enfrentar o temor. Porque a raiz desta pandemia, uns têm umas opiniões, outros têm outras opiniões, o governo tem uma opinião, os médicos têm outra opinião, e assim, na própria igreja, uns irmãos têm uma opinião, outros irmãos têm outra opinião. Então, existe como se fosse cria uma divisão entre nós, entre a própria família também. Então, a mensagem que Deus queria nos transmitir era que nós temos que nos manter unidos. E a segunda mensagem que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é que nós não somos mais escravos do medo. Essa música que canta Eu já não sou mais escravo do medo. Bastante interessante, porque muita gente até hoje continua estando com medo. Eu queria compartilhar nesta manhã, neste versículo, que vou ler de novo, para aqueles que entraram. O temor do homem arma laços. A palavra arma laços significa, eu vi em várias versões, que o temor do homem cria sua própria armadilha. Quer dizer, que o homem que teme,
ele vai criando sua própria armadilha, seu próprio laço. O Provérbios diz assim: mas aquele que confia no Senhor será posto em alto retiro. Em outra versão diz assim: aquele que confia no Senhor será exaltado, será levantado. Então, o que é o medo? O medo, aquele sentimento como que algo vai nos afetar, como que algo vai nos destruir, como que algo vai nos machucar. Esse sentimento que nós temos, que a psicologia diz que o medo é um fato natural de autoproteção. Quando nós vemos algo perante nós que nos ameaça e que nós sabemos, ou talvez não sabemos, pensamos que de fato vai nos afetar, vai nos machucar, nós recuamos. O nosso corpo, nosso organismo começa já a se preparar, ou para fugir, ou para se defender. Então, porém, nós como cristãos entendemos também que o medo é um espírito. Se vocês vão perceber aquilo que aconteceu, esta doença da Covid-19 nos trouxe medo. Muitas famílias no mundo inteiro estão sentindo medo. Até hoje continuam sentindo medo. Assim que eu gostaria de compartilhar a respeito do medo. Onde entrou o medo na humanidade? No Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz: e ele diz, falando de Adão depois de pecar: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Significa que antes de o pecado entrar na humanidade, o ser humano, Adão e Eva, não tinham medo nenhum. Quando eles pecaram contra Deus, eles se sentiram nus. Significa nu, não significa que eles estavam literalmente talvez sem roupa ou sem alguma coisa. Mas nu significa também que eles se sentiram pela primeira vez desprotegidos. Olha aqui um fato interessante. Sabes quando nós sentimos medo? Quando nos sentimos desprotegidos. Quando percebemos que não estamos protegidos, que não temos a capacidade de nos defender, nós sentimos medo. Adão e Eva, eles pela primeira vez se sentiram sem a cobertura da presença de Deus. E eles sentiram nus. Significa que eles, por essa falta de proteção de Deus, eles sentiram medo. Então, o medo é um fato espiritual. Não somente é um fato psicológico que os palestrantes falam. O medo é um fato espiritual. Ele vem à raiz de uma queda na humanidade. E a raiz da queda da humanidade é quando o ser humano deixou de confiar em Deus, se desprotegeu da sua maior cobertura, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Vou continuar avançando. O medo então nos restringe. O medo nos impede a viver uma vida melhor. O medo nos controla. O medo nos desampara. O medo nos tira nossas habilidades. O medo nos paralisa, nos assusta. O medo nos faz que nós não cresçamos mais. O medo faz que nós não continuemos fazendo crescer nossa vida com projetos. Temos medo a assumir um projeto. Nos assusta o desconhecido.
quando alguém pensa no futuro, pensamos de uma forma muitas vezes negativa e nos assusta o futuro que talvez podamos ser atingidos por essa doença. Nos assusta talvez que podamos ser demitidos dos nossos empregos. Nos assusta pensar que de aqui a uns quantos dias talvez eu possa estar doente no hospital. Nos assusta pensar que teu parceiro ou tua parceira vai te trair. Nos assusta pensar nisso. E quando nós temos medo, quebramos nossa felicidade. Como disse o Provérbios, armamos nossos próprios armadilhas que nos destroem, que nos impedem. Então, eu quero te compartilhar em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Escreva isso no teu caderno. Olha aqui. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 de Timóteo 1, 7. Aqui eu quero compartilhar com você, amado, que Deus, teu Criador, teu Pai, Ele diz que Ele não te deu um espírito de temor. O espírito de temor não vem de Deus. Não confundir o cuidado que você pode ter, os cuidados que você pode ter para se proteger com o medo que você tem. Não confundir isso. Nós podemos sim ter cuidados. Nós podemos sim nos organizar para não ser atingidos por a ameaça. Porém, nós não podemos ter medo de enfrentá-la. Então, Deus não nos deu espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza. Se você crê nas palavras de Deus, você pode proclamar que a fortaleza de Deus é porque Ele te ama. Ele, como bom Pai, Ele te ama. E você tem que crer na promessa que a fortaleza de Deus está no amor dele. Se você ama teu filho, você vai protegê-lo. Mas a diferença entre nós e Deus é que nós temos que confiar em essa promessa, para que possamos perceber a proteção de Deus, para que nós não fiquemos nus como Adão. Eu quero compartilhar-te um fato, dois fatos que aconteceram em esses tempos. Dois fatos positivos e dois fatos negativos também. Vou te contar primeiramente dois fatos positivos. Faz 30 dias, talvez 25 dias, recebi uma ligação 6 horas da tarde, quando eu estava 7 horas da noite, aproximadamente, quando eu estava esperando a minha esposa para pegar em moto, que ela volta de trabalhar. Recebi uma ligação da minha irmã, me disse: irmão, possivelmente que a nossa mãe pegou Covid, porque todos nós em casa, onde mora a nossa mãe, pegamos Covid. Eu estou com Covid, eu estou me sentindo fraca. Meu marido também pegou Covid. Meu filho também pegou Covid e ele está um pouquinho mais pior que nós. Mas eu estou ainda caminhando, mas me sinto cansada. E possivelmente que nossa mãe também está com Covid, porque ela também está com febre, está com falta de ar. Então estou te ligando, irmão, falou minha irmã, para te dizer qual vai ser nosso posicionamento como irmãos, de ou levamos para ela a um hospital, ou atendemos a ela em casa, sabendo que atendimento em casa será nossa responsabilidade. Porém, nós estaremos vendo a ela. Se ela viver, amém. Se ela morrer, está nas mãos de Deus. Mas, que pensas, irmãos? Aí nós pensamos e concordamos: olha, nós não levaremos ao hospital.
vendo os fatos que estavam acontecendo, que a maioria das pessoas que iam ao hospital saíam mortas, sabendo que era idosa, sabendo que minha mãe está doente também de Alzheimer. Então nós ficamos e dissemos, nós não levaremos para o hospital, nós atenderemos a nossa mãe em casa. Aí buscamos médico, buscamos oxigênio para atendê-la em casa. Minha mãe foi atendida em casa com a minha irmã. E quero agradecer desde já a minha irmã e a todos os meus irmãos que estavam lá na minha cidade, em Peru. E minha mãe, graças a Deus, venceu o Covid, mesmo ela estando doente de Alzheimer. Minha mãe venceu o Covid. Porém, nós também, desde aqui, com o grupo que nós temos no Zoom, nós estávamos orando para que minha mãe se recuperasse. Porém, no momento que eu recebi a ligação, eu tive medo. Medo de perder a minha mãe. Medo porque a maioria das pessoas idosas com doença que pegam o Covid, de fato, morrem. Então veio ao meu ouvido que minha mãe vai morrer. Porém, quando minha irmã me falou, irmão, a nossa mãe está nas mãos de Deus. Essa palavra me fortaleceu, sinceramente. Creí nessa palavra e disse, Deus, a minha mãe está nas tuas mãos. Porém, eu estava preocupado, porque eu não estava lá. Mas nós começamos a proclamar, a crer em Deus. Minha mãe venceu o Covid. E também posso dizer que eu venci o medo do Covid. Aí, vou te contar outro fato. Faz aproximadamente 1 mês e meio, ou quase 2 meses, minha sobrinha, que estudou educação, ela é professora, e no meu país, as pessoas que se formam em educação para ser professora, eles são enviados para trabalhar nas fronteiras, nos povoados bem longe da cidade, aqueles povoados, aldeias. E minha sobrinha foi trabalhar em uma aldeia por aí para dar aula, porque ela é professora. Aí no meio dessa comunidade, ela visitava os pais para dar aula às crianças, as casas, ela entrava nas casas para dar aula. Naquele tempo ainda não tinha chegado o Covid a essa comunidade. Mas no momento que chegou o Covid, entrou o pânico, assustou, assim como todos nós. Toda essa comunidade ficou assustada, porque começaram a morrer, porque nessa comunidade também não tem câmara de oxigênio, porque nessa comunidade já não tem médico, o médico está faltando. Porém, a minha sobrinha foi avisada que tenha cuidado de estar entrando nas casas, porque já chegou o Covid. Mas ela, como estava trabalhando, aí ficou sabendo que uma mãe de família estava com Covid, estava com falta de ar, falta de oxigênio. E ninguém queria pegar a essa mãe de família e levá-lo para ser atendida. Ninguém, porque tinham medo. Minha sobrinha foi com outra amiga também, outra irmã da nossa igreja de lá, que também é professora. Eles foram e auxiliaram a essa mãe e levaram para um médico para ser auxiliada. Essa mulher, graças a Deus, não morreu, ela se recuperou. Porém, na semana seguinte, imediatamente, a minha sobrinha, a irmã de Abigail, pegou o Covid também. E aí ela começou a sentir falta de ar, começou a sentir febre, dor de corpo, e tudo isso é sintomas da Covid. Então, ela foi ao hospital para tirar a prova
o teste da Covid e ele saiu que estava com Covid. Agora, nos avisaram a toda a família que nossa sobrinha está com Covid e vamos orar por ela. Eu avisei também nosso grupo e começamos a orar por ela. Porém, amados, eu quero te dizer uma coisa. Minha sobrinha melhorou, foi enviado, o pai da Abigail mora perto de um doutor político também. E ele entregou uma caixa de medicamentos, de medicinas. Aí o pai da Abigail enviou os medicamentos e injeções para ela e também para a amiga que estava doente. E também para a mulher, a mãe de família que estava doente. Então, através da minha sobrinha foi auxiliado 2 pessoas e nenhum dos 3 morreram. E graças a Deus, ela venceu também o Covid. Mas algo interessante que eu quero te falar uma coisa. Sabe que o Covid e o temor ao Covid e o medo que nos assusta está nos distanciando de poder transmitir o amor. Algumas pessoas até que ficam com receio de estar perto de outras pessoas. Quando eu falo de estar perto, não estou significando que você vai ficar bem meio metro. Não, estou falando de estar, às vezes, uma distância de 2, 3, 4 metros. Mesmo assim, eles têm medo. Sabendo que, segundo o protocolo, temos que estar a uma distância de 1,5 metro aproximadamente de distância. Mas mesmo assim, essas pessoas têm medo e se assustam. Mas uma coisa que eu quero te dizer, que o amor vence o temor. O livro de João diz assim: aquele que ama não tem medo. Quero que grave na tua mente isso. Aquele que ama não tem medo. Porque se você ama, você ultrapassa o medo que te assusta para auxiliar aquele que está precisando. E eu gostaria que você pegue isto no teu coração. E se você tem a oportunidade de salvar alguém, não tenhas medo de estender tua mão. Porque Deus é teu Pai e Deus é quem vai te proteger. Só tens que confiar no amor de Deus depositado em você, porque através de você, você vai quebrar essa barreira do medo. Então, 2 fatos. O negócio é o seguinte, que o medo é uma armadilha, a maior armadilha, a maior arma criada por Satanás. Foi Satanás que transmite esse espírito de medo. Não estou dizendo que não é uma questão psicológica, sim, é uma questão psicológica. Porém, estou te dizendo, biblicamente, que o medo também é o espírito. E o medo, todo aquele que tem medo, se escraviza a si mesmo. Vamos ler aqui, vamos avançar em Hebreus 2:14. E visto que, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, aqui está falando de Jesus, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Significa que que a morte de Jesus, queridos, a morte de Jesus aniquilou o poder do inimigo, aniquilou o poder da morte, aniquilou, destruiu o poder do diabo. Por isso Jesus morreu, para que nós tenhamos vitória contra o medo, contra a morte, contra o diabo. E o versículo 15 diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Vou repetir. O versículo Hebreus 2:15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Significa que todo aquele que tem medo se constitui em escravo daquele que lhe assusta. Por isso Provérbios 29:25 diz: o homem que teme arma seu próprio laço, arma sua própria armadilha. Então, mas Jesus nos livrou da escravidão, da morte e do medo. Agora eu quero te falar, já estou por terminar, diz assim, o Romanos 8:15. E isso quero que você fixe na tua mente. Se somos filhos, não podemos ter medo. Escuta muito bem. Se você aceita que Deus é teu pai, é impossível que aceites o medo. Porque se tu tens a Deus como pai, então saberás que tu estás livre daquilo que te assusta. Olha aqui, Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebestes o espírito de adopção de filho, pela qual clamamos Abba Pai. Repito de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Em outras palavras, se você é um filho de Deus, é impossível que você continue tendo medo. Em estes dias, eu estava, entre aspas, porque não foi comprovado, mas tinha alguns sintomas. Além de sintomas, aliás de sintomas, quero falar que já faz 3 dias a universidade, acho que foi a Universidade de Oxford, ou outra universidade nos Estados Unidos, baseada em mais de 50.000 ou 5.000, acho que, pessoas que estavam contagiadas, já tem exatamente os sintomas do Covid. Eu quero te compartilhar. Diz assim, segundo os médicos, que já existe padrão de sintomas. Primeiramente, eles falam que para saber que se está com Covid é dor de corpo generalizado, tipo uma gripe, tosse e febre. Essas 3 coisas, indistintamente, se tens, e além disso, você tem vômito, diarreia, ou estar enjoado, significa que tens Covid. É isso que estão dizendo os médicos hoje. Bom, eu tive febre e teve também dor de corpo, mas não tinha tosse, não estava enjoado, não tinha vontade de vomitar. Mas eu fui, não estava com medo, mas eu fui ao hospital só para saber se eu estou mal. Mas eu não queria me internar, mas só para saber. Aí eu fui e eles falaram que somente estão fazendo a prova do Covid, aqueles que estão com falta de ar. Então, mas ele me deu um procedimento de tomar alguns comprimidos e eu tomei e estou bem, graças a Deus. Se eu teve o Covid, venci o Covid. E se não teve, glória a Deus que não tenho Covid. Mas meu coração está feliz porque meu Pai é meu Deus. E se Ele quer me levar, glória a Deus. E se Ele quer que ainda esteja vivo, glória a Deus também. Mas eu não posso ter medo. Amém? Se você é filho de Deus, acaba com o medo. Se você é um filho de Deus, não podes aceitar o medo. Porém, infelizmente,
muitos de nós somos como Jó. Sabiam que Jó, o homem de Deus, um homem íntegro, diz a palavra de Deus que ele era íntegro, justo, temeroso de Deus. Porém, olha aqui que diz o versículo 3, 25 do livro de Jó. Jó, capítulo 3 e 25. Pega a tua Bíblia, por gentileza. Olha aqui. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Escuta muito bem. Jó 3, 25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Significa que aquilo que Jó temia, olha, então, mas ele não era filho, ele era filho de Deus. Mas por que os filhos de Deus temem? Sabem por quê, queridos? Porque não maduraram no seu relacionamento com Deus. Quando você tem uma relação madura com teu Deus, você saberá e sentirá, você saberá que teu Pai é Deus e Ele te protege e Ele é tua cobertura. Porém, muitos crentes como nós, queridos, como você, talvez, nosso relacionamento com nosso Pai não é um relacionamento maduro, ainda somos criança, aprendendo a nos relacionar, aprendendo a confiar ainda. Jó, sendo justo, temeroso de Deus, afastado do mal, ele tinha medo. Medo ao quê? Em outros versículos dizem que Jó oferecia ofertas a Deus. Para quê? Escutem muito bem. Para que, se por acaso seus filhos tinham cometido algum pecado, Jó sabia que seus filhos andavam por caminhos um pouco tortos. E por se acaso algum deles caminhasse em pecado, Jó oferecia ofertas para que Deus perdoasse. Mas o negócio não era só porque Jó estava querendo limpar seus filhos. Olha aqui, nos versículos mais adiante você vai encontrar o seguinte: que Jó teria medo de perder suas possessões. Ele pensava que se ele pecasse, Deus ia tirar todas suas provisões, todos os benefícios econômicos que Deus deu. Ele pensava que se seus filhos pecassem, Deus ia tirar todos os benefícios, toda a prosperidade, toda a riqueza que ele teve. E por isso é que ele ofertava. Em outras palavras, Jó servia a Deus por medo. Será que você está servindo a Deus por medo ao inferno? Será que você está servindo a Deus por medo a não pegar Covid? Será que você está servindo a Deus por medo a ser traído? Será que você está servindo a Deus por medo a alguma coisa? Se isso está acontecendo, tira do teu coração. Você tem que servir a Deus por amor a Ele, não por medo. E Jó estava servindo a Deus por medo. Então ele tinha medo de que se alguém pecasse, ou ele ou seus filhos pecassem, ele ia perder toda a riqueza, todas as bênçãos que Deus tinha dado para ele. E aí diz assim, Jó 3,25: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Mas vocês sabem que Deus, o grande, o misericordioso, teve misericórdia pela justiça de Jó. Mesmo que aconteceu tudo o que aconteceu com Jó, a Bíblia diz que Jó ficou 4 vezes mais rico e ficou com mais filhos ainda. Deus abençoou
a justiça de Jó, mesmo que essa justiça estava algo imperfeita, porque a justiça que Jó tinha era uma justiça de obras, não era uma justiça de graça. E eu gostaria de te pedir e te dizer que você tenha que ter um relacionamento não pelas tuas obras, senão um relacionamento de graça com Deus. Porque nosso Deus, amados, queridos, nosso Deus é gratuito. Chega de estar querendo dar dinheiro para receber cura. Chega de querer estar oferecendo alguma coisa para torcer o braço de Deus. Isso é até diabólico. Nosso Deus é gratuito. A cura é gratuita. A tua adopção como filho é gratuita. Porém, foi Ele que pagou. Então, queridos, quero encerrar esta pregação te dizendo o seguinte, e convidando aqueles que estão me ouvindo nesta manhã, se você está sentindo medo, e se você é o filho de Deus, o teu relacionamento com Deus não está sendo um relacionamento sadio. Teu relacionamento está criando barreiras para que Deus não entre mais na tua vida. Se você não é um filho de Deus, se você ainda não entregou teu coração completamente a Deus, querido, você está desprotegido. E a única forma de nos proteger de todas as maldades, de todas as coisas, da enfermidade, da morte, a única coisa é Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo sobre a tua vida. E eu quero orar. Eu também vou orar. Todos os dias eu preciso estar me colocando a contas com Deus. Todos os dias você precisa ficar a contas com Deus. Por quê, meu querido? Porque todos os dias, infelizmente, erramos. Porque todos os dias, mesmo querendo, como disse o Chaves, foi sem querer querendo. Mesmo querendo sem querer, ofendemos. Em palavras, em atitudes, mas temos um escape, que é o sacrifício de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, até por mim, para que nós podamos ter um melhor relacionamento contigo, e nós queremos abandonar, nós queremos nos afastar do temor, nós queremos nos afastar do medo. Isso não significa, Senhor, que nós temos que ser descuidados, mas também o medo não pode, Senhor, nos atrapalhar para transmitir amor e carinho àquele que está necessitado. E eu quero, Senhor, me oferecer perante Ti, Senhor. E quero oferecer o coração de cada irmão, de cada amigo que está nos assistindo hoje, para que o Senhor possa tocar, e possa tocar meu coração, e possa tirar todo o medo. Eu abandono o medo, e aceito o braço de Deus, e aceito a palavra de Deus, porque se eu sou filho, e se eu sou filho de Deus, Ele é minha cobertura, Ele é minha proteção, Ele é meu refúgio, Ele é minha torre, Ele é meu castelo, Ele é minha rocha eterna. Se eu sou filho de Deus, eu sou a menina dos teus olhos, como diz a tua palavra. E aqueles que ainda, Senhor, não entregaram seu coração, eu gostaria que você feche e continue fechando teus olhos, e faça comigo esta oração. Querido Deus, reconheço que eu estou longe da tua presença, eu estou nu, sem tua cobertura, porque eu estou fazendo aquilo que não agrada a tua vontade.
Porém, nesta manhã, eu quero me arrepender. Eu quero abandonar isso. Eu quero me entregar completamente a Ti. Nesta manhã. E quero que o Senhor possa entrar na minha vida. Eu quero ser Teu filho. Eu quero sentir ser Teu filho. Eu quero, Senhor, aceitar Tuas palavras e abandonar o medo. E aceitar o Teu perdão. Me limpa nesta manhã. Muito obrigado. Amados, Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês foi abençoado com esta palavra, compartilhe esta palavra. E daqui a pouquinho estou aguardando vocês, aos irmãos da igreja, para se reunir pelo aplicativo Zoom. Deus abençoe vocês. Tchau.